Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso Desperta Colonial, todas as manhãs, 15 minutos com a Palavra de Deus. Que privilégio estar com você nesta oportunidade. Meu nome é Augusto, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Jacutinga, Minas Gerais. E nós estamos aqui, como nós dissemos no vídeo passado, nós estamos numa série de mensagens ou série de reflexões sobre mutualidade. E o tema desta reflexão é: acolhei-vos uns aos outros. O texto base que nós temos então para esta reflexão nesta oportunidade se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 em diante, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui, nós vamos ver apenas estes versículos nesta oportunidade. Então, como já foi dito, o nosso tema de hoje é acolhei-vos uns aos outros. Nós estamos nessa série sobre mutualidade. Quando nós pensamos em acolhimento, o que vem à sua mente? Por exemplo, como que é o acolhimento do mundo? Como que as pessoas são receptivas a nós? Talvez num primeiro momento as pessoas se mostram gentis, prestativas, atenciosas conosco, mas em dado momento isso parece que vai mudando aos poucos. Em dado momento parece que a atenção primária ela vira uma atenção secundária. Talvez as prioridades que eram colocadas de lado já não são mais em outra realidade, em outras situações. Na verdade, quando nós meditamos na Palavra de Deus, nós encontramos preceitos importantes para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. E a mutualidade é um imperativo de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos, se de fato, acolher as pessoas, assim como ele diz, acolhei uns aos outros. Nós precisamos desenvolver esta atitude, este pensamento e essa prática nas nossas vidas diariamente, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, você que talvez seja empresário, seja lá na sua casa, seja até na comunidade onde você faz parte aí da sua igreja local, enfim, nós precisamos desenvolver de fato este senso, este imperativo de acolhimento no que a palavra de Deus nos diz. E quando nós olhamos nesta abordagem mundana, nós percebemos que sempre existe, ou de uma forma geral, existe um interesse para que eu acolha as pessoas. Ou seja, se eu de repente, numa perspectiva de mundo, chamo alguém ou convido alguém para uma festa de aniversário, para tomar um café na minha casa, geralmente é porque eu tenho um interesse específico nessa pessoa, eu dou alguma coisa para ela, querendo, subentendidamente dizendo, querendo algo de troca. E na verdade, esta mutualidade cristã não é algo que você cria segundo as intenções, mas na verdade é algo que brota do coração de Deus para os nossos corações. É algo que, quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, isso vai sendo desenvolvido e chega a um ponto disso fluir de uma forma espontânea, de uma forma natural. O acolhimento bíblico é algo especialmente importante.
E o versículo 42 fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando nós olhamos aqui, quais eram as atitudes destes cristãos que desenvolviam a sua mutualidade? Nós precisamos entender que este cenário aqui, em Atos, nos seus primeiros capítulos, é a realidade de uma igreja primitiva, é a realidade de uma igreja terrena, ali depois que Jesus Cristo foi assunto ao céu, então o Espírito Santo desce de forma permanente, Pentecostes, e ali acontece a estadia permanente do Espírito Santo nos corações daquelas pessoas. Então, Jesus falava: eu preciso ir para que o Consolador venha, e este Consolador é o Espírito Santo da promessa. Estamos nesta realidade, quando nós fazemos essa leitura, essa abordagem, era uma igreja, era uma comunidade de pessoas regeneradas que estavam vivendo um estilo de vida diferenciado e de uma forma como muitas vezes nós não enxergamos nos nossos dias. Muitos anos se passaram, séculos se passaram, muitas coisas mudaram e alguns princípios da igreja ou retorno ou de volta àqueles princípios que a igreja primitiva exercia, muitas vezes foi deixado de lado. Quando nós refletimos sobre a questão da mutualidade em nossas vidas, nós estamos de fato obedecendo a este imperativo de Deus na sua palavra e observando neste texto especificamente sobre como essas pessoas viviam em comunidade, como que elas supriam as suas necessidades. Então no versículo 42, retomando, eles dizem assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, esta doutrina que eles estavam sendo ensinados era o quê? Aquilo que os apóstolos haviam aprendido de Jesus. E nesse contexto, Jesus não estava mais presente entre eles. Eles também perseveravam na comunhão, entendendo que é um fator importante, uma característica importante para aquelas pessoas que estavam vivendo de uma forma renovada na sua fé, uma fé ali onde uma igreja primitiva estava em crescente desenvolvimento, e essas pessoas elas não tinham outras referências, eles eram ali os desbravadores, mas o Espírito Santo que estava no coração deles havia desenvolvido isso na mente, no coração, e algo que muitas coisas foram acrescentando em nossas vidas, na nossa pós-modernidade, que isso foi aos poucos sendo desvinculado ou pelo menos esquecido ao longo dos séculos. E eles estavam lá, perseveravam na doutrina, estavam na comunhão e no partir do pão. É algo interessante. Quando nós estamos necessitados fisicamente de alimentos, nós precisamos de fato destes alimentos, repor aquilo que é necessário para os nossos dias. E quando nós observamos essa comunidade, ou esta realidade, ou este estilo de vida, a refeição ela faz parte de costumes de mutualidade, de acolhimento. Então, por exemplo, quando você convida alguém para tomar café na sua casa, geralmente você prepara ali um café, às vezes tem um biscoito, uma bolachinha, ou até mesmo um café mais reforçado ali. Isso faz parte da comunhão, isso é bíblico. Quando nós observamos Jesus Cristo, ele comia com pecadores, ele passava tempo com as pessoas, ele sentava à mesa com pessoas e fazia refeições com elas, porque isso era comum entre seu tempo e era comum na sua vida. E na comunidade, na questão da mutualidade e do acolher uns aos outros, isso também fazia parte daquilo que eles estavam desenvolvendo nas suas vidas. E claro, sem esquecer, eles dedicavam tempo em oração. E é muito importante para que eu e você cresçamos no relacionamento com o Senhor, nós precisamos desenvolver vidas de oração.
momentos de oração, tempo a sós com Deus, debruço nas Escrituras, isso tudo faz parte para que nós tenhamos uma vida cada dia mais crescente e amadurecida pelo poder da Palavra de Deus, a atuação do Espírito Santo nos nossos corações, para que nós sejamos fortalecidos naquilo que Deus tem para cada um de nós. E quando nós avançamos aí no versículo 44, ele diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E é um versículo, pelo menos esse 44, ele salta aos meus olhos quando nós estamos refletindo sobre essa questão da mutualidade no quesito de acolhimento. Perceba que na tradução Almeida e Corrigida, ele coloca que todos os que creram em quem? Claro que quem estava lhes ensinando todas estas coisas eram os discípulos, que foram ensinados por Jesus, que nada mais eles estavam reproduzindo aquilo que Jesus havia dito. Eles criam na morte e na ressurreição de Jesus. Todos os que creram estavam juntos. Então, quando nós observamos essa caminhada, nós, na família da fé, nós como cristãos, nós precisamos nos unir para que haja um fortalecimento. Ao mesmo tempo que a comunidade local ela cresce, mas ela também precisa expandir a sua visão de mundo, alcançar os perdidos em toda a face da terra. Não apenas na comunidade local, mas também em outras comunidades globais. Então, quando uma comunidade local ela está envolvida com o reino de Deus, com a propagação do Evangelho, ela se preocupa não apenas consigo mesma, mas também com outras localidades onde o acesso a esta verdade, a esta doutrina que aqui foi falada, seja também anunciada a outras pessoas. E aí ele fala que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, neste momento de vida ou neste estilo de vida, aquelas pessoas elas estavam vivendo a mutualidade e o acolhimento que era tudo em comum. Ou seja, aqueles que, e o texto mesmo fala, que quem tinha mais necessidades, eles eram supridas. Por quê? Porque aqueles que tinham talvez um pouco mais, vendia, fazia o acerto necessário para que houvesse provisão, e essas pessoas necessitadas eram supridas de alguma forma. Então, é interessante nós observarmos aqueles que criam, aqueles que estavam com Jesus, aquela comunidade primitiva que estava crescendo e se desenvolvendo, eles estavam preocupados. O senso ou a questão da mutualidade era muito forte naquela questão e naquele momento. E o acolhimento entre as pessoas, porque quando outras pessoas criam, elas também eram acolhidas. Hoje não muda. Quando nós anunciamos Cristo Jesus para outras pessoas, você que é cristão, você tem uma tarefa de acolher novas pessoas a Jesus, através de relacionamentos que você possa desenvolver para que as pessoas cresçam no conhecimento, na graça de Jesus, entreguem as suas vidas para eles. E Jesus, ele precisa ser o centro das nossas vidas, uma vida cristocêntrica, uma vida que expressa o bom perfume de Cristo. E é isso que nós precisamos também desenvolver. Aquilo que eles viviam ali no início da igreja, nós precisamos manter e perseverar também aquilo que nós vivemos nos nossos dias. É muito comum as pessoas terceirizarem essa responsabilidade que é de todo cristão. Cada crente é um ministro, cada casa pode se tornar uma igreja local, cada família pode ser alcançada para Jesus. E nós precisamos, através de tudo isso, demonstrar o acolhimento para as pessoas. Hoje em dia, como foi dito ali logo no início,
Como que o mundo acolhe as pessoas? De uma forma bem diferente do que nós acabamos de observar nesse texto de Atos capítulo 2. Certamente aqui era uma forma muito diferente em que as pessoas daquela época eram acolhidas. Hoje não é diferente. O mundo tem o seu sistema, mas Cristo tem os seus princípios. E nós, com Cristo Jesus em nossos corações, nós devemos desenvolver este acolher uns aos outros com sinceridade, com honestidade, com tranquilidade, com amor, para que essas pessoas sintam o verdadeiro acolhimento de Cristo Jesus. Quando você acolhe essas pessoas, quando você as convida para um café na sua casa, para um almoço, seja lá o que for, através de um relacionamento, elas vão enxergar na sua vida, nas nossas vidas, uma diferença em que Cristo fez essa diferença atentar em nossas vidas. Certamente nós estamos aqui para fazer a diferença, porque você que é cristão, nós que somos cristãos, somos a luz deste mundo em trevas. Nós precisamos fazer a diferença neste mundo. E uma das formas de nós também fazermos a diferença é o nosso acolhimento que fazemos com as outras pessoas. Isso é um desafio para nossas vidas, é um desafio para a caminhada cristã, mas certamente não é impossível. Esta questão de mutualidade é um imperativo de Deus, em que nós precisamos crescer e desenvolver para que outras e muitas pessoas possam também viver o acolhimento que Cristo Jesus pode dar aos seus corações. Muito obrigado mais uma vez. Que o Senhor Jesus continue abençoando o seu dia, a sua vida, a sua caminhada e que você continue se fortalecendo a cada dia na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado até aqui. Até a próxima, se Deus assim permitir, e um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.